Um país com cerca de 22 milhões de aposentados, você já planejou como será a sua aposentadoria? Será pública ou privada? Uma pesquisa traçou o raio-x de quem pensa no futuro. Confira agora na reportagem da Soraya Lawande. O que para alguns é ansiedade, Karina chama de planejamento. A jornalista diz que sempre se preocupou com o futuro e criou sozinha o hábito de guardar dinheiro. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e desde o meu primeiro salário eu já reservava uma parte, né? Não sabia nem como, nem aonde aplicar, nem o que fazer, mas eu guardava, sabe? Sempre pensando, e se aparecer alguma coisa emergencial? Ou se eu tiver uma oportunidade, eu pegava o meu salário e eu colocava em clips, tudo que eu podia gastar. Eu separava tudo em clips. E na época era poupança. Então, o que era para guardar, eu botava numa poupança, né? E daí eu só gastava aquilo. Chegava lá, final do mês, eu sabia que eu tinha dinheiro na poupança, mas eu queria sair para comer um lanche com os amigos, por exemplo. Eu não ia, porque o meu dinheiro do lanche era o que estava no clips. Se eu gastei aquilo em 15 dias, o problema era meu. Na época, ainda aos 18 anos, a disciplina garantiu o intercâmbio que ela tanto sonhava. O hábito de mais nova avançou gerações. Daí, quando o filho mais velho dela nasceu, ela decidiu investir na previdência privada. Eu tenho conta em cooperativa de crédito, né? E eles me falaram de um plano de previdência, com melhor rentabilidade, né? E eu fiz para ele primeiro. E acabei fazendo para mim. E eu aprendi que a gente precisa desmistificar plano de previdência privada. A gente acha que precisa guardar muito. Não, é pouquinho em pouquinho que vai fazer a diferença lá na frente. Quando a minha filha nasceu, 2 anos depois, agora tem que fazer para ela também. Então, a gente tem, os dois desde que nasceram, eu já mais velha, um plano de previdência privada que é pensando realmente num projeto futuro. Karina leva tão a sério as aplicações que faz que as considera uma conta a mais no mês. Eu tento todo mês tirar 20%. Como eu tenho a minha planilha de contas a pagar, o meu fluxo de caixa do mês, que tem lá luz, água, telefone, né? Eu tenho lá aplicação. Se aposentar de maneira tranquila é o desejo da Karina e de tantos outros trabalhadores. Mas a 7ª edição da pesquisa Raio-X do Investidor Brasileiro, realizada pela Ambima, em parceria com o Datafolha, mostra que apenas 2 em cada 10 pessoas no país já começaram a fazer um pé de meia para essa fase da vida. Ou seja, apenas 19% dos entrevistados. O percentual é ainda menor na classe D e E, em que 10% dizem se preparar para a aposentadoria, enquanto na classe A e B a fatia é de 32%. Muita gente acaba deixando para depois, para mais tarde, o que não parece ser uma necessidade imediata e não se planeja para os desafios do futuro. A advogada especialista em direito previdenciário, Sarita Lopes, diz que essa falta de planejamento tem reflexos sim socioeconômicos, mas também a carência de educação financeira da população. O brasileiro, ele não tem essa cultura de educação financeira, de poupar. Temos também que levar em consideração que, por exemplo, a classe D e a classe C já vivem com muita dificuldade com a sua remuneração para dar conta das suas necessidades básicas. Então, ele não consegue separar um pouco para poder poupar. A advogada alerta sobre a necessidade de começar o quanto antes a se planejar financeiramente para o futuro e sugere buscar a ajuda de um profissional especializado. Então, a gente consegue identificar períodos de trabalho, de contribuição que não estão ali sinalizadas para o INSS, porém estão com pendências, e se você não corrigir aquilo, aquele período não vai ser considerado, e aí quando você for se aposentar, o seu benefício vai ser indeferido, isso vai influenciar na redução do valor da sua aposentadoria. Buscar um profissional para que você possa ser orientado de uma maneira correta como contribuir, vai fazer você economizar, que infelizmente as pessoas ainda não têm essa ciência, e vai fazer você se precaver
quando você mais precisar, de você não ficar na mão. Lembra da Karina do começo da reportagem? Há 2 anos, aquela reserva que ela fazia ajudou a pagar um tratamento de saúde. Por isso, hoje ela diz ter certeza que economizar vale a pena a longo prazo. Parte dessa cirurgia, meu plano de saúde não pagava, porque eu queria escolher o médico. E para mim, graças a Deus, foi muito tranquilo, porque eu tinha uma reserva, né? Eu podia escolher o médico que ia me operar, eu pude fazer. Por quê? Porque eu venho guardando ao longo da vida. A contribuição previdenciária é obrigatória para todo cidadão que exerça atividade remunerada. Atualmente, cerca de 22 milhões de brasileiros e brasileiras são aposentados.